Então, vamos lá. Bom, então vamos para o momento, né? Eu vou continuar aqui mais um pouquinho e depois eu vou falar para vocês do que vai ser a tarefa dessa semana. Então, vou continuar mais um pedacinho aqui e aí a gente vai falar da tarefa, tá? Bom, então existe o discurso do professor, né? Um discurso autoritário e existe aquele discurso polêmico. A gente precisa pensar nessa postura da formação de um professor de ciências. Por quê? Como o professor de ciências, ele tem essa função de formar cidadãos críticos, é uma função de responsabilidade social dentro do contexto escolar. A fala do professor de ciências, ela é uma fala que tem um peso. Então, a gente precisa entender direitinho isso aí, tá? Então, o discurso pedagógico, ele pode auxiliar ou ele pode emperrar, literalmente, o processo de mobilização dos saberes. Então, o nosso objetivo é que os saberes, eles sejam experimentais, que os saberes sejam reflexivos, que os saberes provoquem um olhar crítico do nosso aluno. Mas isso vai depender do discurso pedagógico. Se isso vai ou não acontecer, se isso vai ou não realmente, né, provocar esse olhar crítico do nosso aluno, vai depender do discurso que o professor tem. Existe um discurso autoritário, e o que é isso? Não há sujeito, não há questionamento do conteúdo que se ensina e de como se ensina. É aquele professor que chega na sala de aula e ele não tem visão crítica sobre o conteúdo que está trabalhando. Ele vai lá e aí, para Pablini, levantou aí a questão de alfabetização e letramento, é aquele professor que vai lá e ele está empenhado só na alfabetização. Ele está empenhado em apenas nomear, classificar, organizar o conteúdo e zero de preocupação ou de interesse com a aplicabilidade daquilo diante das demandas daquela comunidade, diante das demandas daquele grupo que está ali na frente dele. Então, eu vou ensinar corpo humano, por exemplo. O discurso autoritário é aquele professor que vai lá e ignora qual é a demanda daquela faixa etária dentro daquele contexto social, político, econômico. Aquela segunda pele. Desliga o som aí que eu estou escutando a TV. Aquela segunda pele preta. Por favor. Eu sou muito curiosa. Estou escutando a novela. Então vamos. Camisa? Não. Aqui, ó, É o pijama. algodão. Peraí, deixa eu... Tá em cima do bagulhinho aí do... Tá em cima do... Pronto. Imagina uma pessoa, gente, com déficit de atenção, sou eu. Quando aparece um som, eu fico perdidinha. Vamos lá, vamos voltar, tá? Então, o que é esse professor dentro de um discurso autoritário? É aquele que fala assim, ó, não, mas o governo mandou ensinar isso. Não, mas o plano de ensino fala para ensinar isso. E não interessa a contextualização, não interessa a aplicabilidade daquele tema. Então, não existe o sujeito professor, tá? E não tem questionamento do conteúdo. A partir do momento que ele se posiciona assim, né, ele apenas está promovendo uma alfabetização, nomeação, classificação. Ele isola ele como sujeito crítico e ele tira a possibilidade do aluno de se transformar também num ser crítico. No discurso polêmico, há o sujeito. E é a busca pelo equilíbrio entre a existência do professor e a existência do aluno. Entre as coisas que o professor acredita, entre as coisas que o professor precisa cumprir, porque o professor ele tem que cumprir, né, um cronograma. Mas o professor entende também que ali existe um aluno com demandas, existe um aluno com uma realidade dentro daquele conteúdo, dentro daquele tema.
O discurso polêmico é aquele que questiona a prática docente e o processo ensino-aprendizagem, através de uma perspectiva crítica. Tá, eu tenho que utilizar esse livro, esse texto base, ok, mas como eu vou utilizar esse texto base? De que forma esse texto base pode agregar um olhar crítico para os meus alunos? Esse é o discurso polêmico, que sai daquele engessamento, né, do que está previsto, será o que é dado daquela forma, e vai para a ideia de que o que será dado, né, é o programado, mas dentro da realidade do aluno que está ali na minha frente. Fez sentido isso aqui para vocês, gente? Sim, professora. No discurso polêmico, a escola é reconhecida como local de produção e não só de reprodução de conhecimento. Então, no discurso polêmico, o professor entende que os alunos chegarão com informações a respeito do tema dentro da realidade que eles estão vivendo. E que esse tema ele precisa ser reconfigurado de acordo com as demandas que os alunos trazem para dentro de sala de aula. O professor é um agente transformador que produz sua própria prática e não somente aplica técnicas. E como que o professor vai produzir sua própria prática? A partir do olhar e do conhecimento do que daquela escola, dentro daquela comunidade, daquele contexto social, político, econômico, precisa. Então, eu vou transformar a minha prática de acordo com a turma que está ali na minha frente. Eu gosto de dar o exemplo de ensinar no matutino e ensinar no noturno, tá? Vou dar o exemplo da psicologia, porque a pedagogia não cabe no exemplo, porque só tem pedagogia noturna. Existe o curso de psicologia matutino e noturno, na mesma instituição. Vocês acham que eu posso chegar no matutino e dar uma aula, por exemplo, de psicologia do desenvolvimento? E à noite, dar a aula do mesmo jeito, na mesma prática, para o noturno? O que vocês acham? Não, são demandas diferentes. São contextos totalmente diferentes, tanto do horário quanto dos próprios alunos. Cada turma tem sua especificidade. E a senhora vai ter que usar métodos, metodologias que se adequam àquelas duas turmas que a senhora vai lecionar. Isso mesmo, Pabline, isso mesmo, Raquel, que respondeu aqui pelo chat. Então, eu acho que esse exemplo que eu dou da psicologia fica mais fácil para vocês entenderem. O conteúdo é o mesmo, a ementa é a mesma, os objetivos dos temas a serem trabalhados na aula são os mesmos, inclusive pode ser no mesmo dia, uma turma de manhã, uma turma à noite, vai obedecer até o mesmo cronograma, mas a forma que eu vou trazer o conteúdo, que eu vou interagir com a turma, a minha prática precisa ser diferente. E se eu não entender que essas turmas têm demandas diferentes, uma delas eu vou perder. Porque se eu usar o modelo noturno, aplicar no matutino, ou o modelo matutino, aplicar no noturno, uma das turmas eu vou perder, porque elas não têm o mesmo modelo. Isso acontece... Professora? Oi? Isso já vem do professor? Tipo, eu posso dar uma aula esse ano para o primeiro ano. E eu aplico certas atividades. O ano que vem, parece que a gente já tem o desejo de fazer alguma coisa diferente, mesmo sendo em turmas diferentes. Eu poderia aplicar a mesma coisa na próxima turma. Pois é, tem uma coisa muito interessante no que você falou. Olha só, eu posso dar a mesma atividade. Posso dar a mesma atividade. Posso trocar lá só o ano. Agora. Oi? Tá repetitivo. Mas não é a mesma criança. Isso. Independente de você repetir a atividade, o que interessa é você não repetir a forma de aplicar a atividade. Você não repetir a mesma dinâmica com a sala de aula. Por
Por quê que eu não posso repetir? Porque não é mais a mesma sala. Porque não é mais a mesma turma. Porque as relações estabelecidas são diferentes. Porque as demandas são diferentes. Faz sentido isso para você? Ah, Então, é tipo assim, professora, ó. É mais ou menos assim, ó. Você pega a sua teoria, sua metodologia, digamos assim, aplicar a mesma metodologia aqui em Goiás e, digamos, lá em Maceió, não é diferente? Porque você vai usar um recurso e aqui você vai usar outros. amor, quando põe tão longe assim, fica fácil. Eu quero ver é você aplicar a mesma forma, né? A mesma prática na escola. Como que é o nome dessa educação infantil que tem aí ao lado da Univangélica? Pelicano. Eu quero você utilizar a mesma metodologia no Pelicano na turma do matutino e usar a mesma metodologia na turma do vespertino ou no CMEI do bairro ao lado. Não existe isso. E não existe isso por quê? É possível? É. Mas se o professor tiver esse discurso do autoritário, esse discurso de que não se reconfigura de acordo com as demandas da turma, da escola, da comunidade, aí ele pode. Então, se eu voltar aqui, ó, deixa eu ver se eu dou conta de voltar, né? Tem isso também. Aqui. Olha aqui, ó. No discurso autoritário, não há sujeito. Você pega apenas o conteúdo e trabalha o conteúdo. Não existe nem sujeito professor e nem sujeito aluno. Quando você pega um discurso polêmico, o que que você faz? Você olha para o sujeito e aí você vai procurar um equilíbrio entre o que o professor precisa dar ali de temas, de datas, e o que aquele aluno precisa. Por quê? Porque o aluno precisa desenvolver um olhar crítico. Porque a escola é um local de produção de conhecimento. E a produção é em cima do que o aluno tem de demanda, que a comunidade tem de demanda. Então, se eu pego a mesma turma, né, ou a mesma escola, uma matutina, outra vespertina, eu tenho que olhar qual é a configuração dessas turmas, para que eu tenha uma proposta dentro, né, do professor do discurso polêmico, que eu tenha uma proposta que vai realmente promover a transformação crítica dos meus alunos, desses que estão na minha frente naquele momento. Sim. Bom, a gente para aqui. Percebam que essa aula eu coloco lá no roteiro até item 11, né? Então, eu coloco para vocês até item 11 porque eu quero que vocês vejam lá que nós vamos passear por essa construção do professor, por essa prática, dessa relação entre a produção de pesquisas e a prática do professor. É a partir dessas práticas que chegam as demandas, e é a partir dessas demandas que as universidades pesquisam, e é a partir dessa pesquisa que nós vamos ter orientações, guias, parâmetros para trabalhar em sala de aula. Existe essa relação o tempo todo entre a prática pedagógica e as pesquisas que são elaboradas na universidade. Se isso se distancia, se isso se fragmenta, ou as pesquisas deixam de responder às demandas, que é muito fácil acontecer, né? Por quê? Porque o professor não está precisando daquilo que você está produzindo, então não vai ter função alguma. E ainda tem um outro problema, que é toda a questão legal, toda a questão que envolve, né, o Ministério da Educação, o governo, as propostas, né, de educação nacionais, passam por essas pesquisas. Até aqui tudo bem? Agora, falei para vocês, né, que a gente hoje
eu ia parar numa parte porque eu quero passar uma tarefa para vocês. Então, todo mundo com caderno na mão? Então, tá. Sim? Sim, professora. Então, tá. Então, olha só. Eu quero que vocês, eu não vou nem pedir para apostar em lugar nenhum no AVA, não, tá, gente? Eu quero que vocês façam para a gente conversar na próxima semana. Que aí, no final desse conteúdo, aí vocês vão ter uma atividade no AVA. Hoje, a ideia não é ter uma atividade no AVA. Hoje, a ideia é que vocês possam participar na próxima semana, entendendo o que é a Base Nacional Curricular Comum. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pesquisem para mim alguma coisa que mudou no ensino de ciências dentro da proposta da Base Nacional Curricular Comum. Tem várias mudanças, várias. Mas eu quero que vocês cheguem aqui semana que vem com cada aluno, com uma informação. O que mudou no ensino de ciências, que você vai ler aí na internet, porque é só colocar Base Nacional Curricular Comum, e tem o site do governo para você acessar, né? E você vai descobrir para mim o que te chamou a sua atenção nessas mudanças, nessas transformações propostas pela Base Nacional Curricular Comum. Porque no ciclo 1, vocês leram textos que mostravam que até a década de 70 não existia nem obrigatoriedade do ensino de ciências, né? Que esse ensino de ciências, desde os anos iniciais, isso é uma novidade, mas uma novidade muito grande mesmo. Então, a gente tinha uma ausência de obrigatoriedade do ensino de ciências, isso entra para a legislação, ninguém sabia direito como responder a essa lei, e aí começam a vir guias, orientações, parâmetros, para ir norteando, balizando o professor, o pedagogo, no ensino de algo que não fazia parte da realidade de formação dele. Agora, além de fazer parte da realidade de formação de vocês, vocês ainda têm a responsabilidade de atender atualmente, né, de se adaptar à Base Nacional Curricular Comum. Na semana que vem, então, eu vou fazer uma construção histórica com vocês, de legislação, de guias, de orientações, de parâmetros curricular nacional, como parâmetros curriculares, e vocês já vão estar ouvindo tudo isso, sabendo o que mudou na perspectiva atual, que é a BNCC. Na outra semana, a gente vai falar só de BNCC. Entenderam o que é a lógica do negócio? Uhum. Sim, professor. E essas mudanças são de quando, professora, começou essas mudanças? Mas vai estar tudo. Desde a década de 70 que começou a construir, né, isso. Porque quando chegar, agora é obrigado a ensinar, né? Final da década de 70 começa, agora é obrigado a ensinar. Tá, mas ensinar o quê? Como? E aí isso foi evoluindo até chegar na BNCC que nós temos hoje. Tá? Então, na semana que vem eu vou ensinar para vocês essa evolução da década de 70 para cá. E na outra semana a gente vai falar só de Base Nacional Curricular Comum. Mas na semana que vem eu preciso que vocês já tenham essas informações da BNCC para ir comparando se aconteceu mesmo a evolução na teoria, tá, gente? Porque já expliquei para vocês no início da aula de hoje que a BNCC ainda não está efetiva dentro das escolas, os professores estavam passando por um processo de formação dentro da proposta da BNCC. A ideia era que 2021 todo mundo estivesse usando BNCC, mas nós passamos 2020 em casa, né? E aí acho pouco provável que a gente realmente consiga utilizar, né, esse tempo que nos resta agora de 2020 para adequar a formação dos professores.
Até aqui tudo bem? Professora, Oi. sim, professora. É como se fosse essa pesquisa, como se fosse então uma comparação, né? Da Não. ciência. Não é nesse nível de Do que mudou. Eu pego o mesmo fato e aí vejo diferente que ele mudou. Ainda não é essa complexidade. Você simplesmente vai ler lá na proposta da Base Nacional Curricular Comum o que é proposto para a atualidade. E aí a gente, ao longo das nossas próximas 2 aulas, a gente vai fazer essa relação, tá? Isso aí vai ser feito depois. Ah, tá. Então, só buscar o assunto, então, né? Trazer o assunto. Isso. Trazer a resposta. Não é para fazer comparação, não é para trazer tudo que vai ensinar da forma que vai ensinar lá na Base Nacional Curricular Comum, não é para fazer isso agora, não. Porque senão depois vocês vão ter que fazer de novo. Então não dê bobeira, não. É simples. O que tem de proposta lá que você vai ler e vai ver como inovador na Base Nacional Curricular Comum? Diferente do que a gente vem estudando ou que reforça aquilo que a gente está estudando aqui. Porque quando eu trago o conteúdo para vocês, gente, eu já trago de uma forma muito crítica. O conteúdo eu já trago para vocês atualizado no que é esperado que aconteça na Base Nacional Curricular Comum. Professora. Mas eu estou falando de uma evolução, eu estou falando de uma história, né? Então eu quero que vocês percebam lá na BNCC o que é proposto agora como novidade. Porque é o auge do ensino de ciências é através da BNCC. Pode falar, amor. Das fases iniciais do ensino fundamental, da fase inicial do ensino fundamental? Qualquer uma que você pegar, você vai encontrar a mesma proposta. Obrigada. Fique à vontade. Até aqui tudo bem? Sim, professora. Escrevam no caderno para não ter erro, porque semana que vem eu vou colocar todo mundo para participar. Pode avisar os coleguinhas que a participação oral semana que vem vai ser em massa. Tá bom? Sim, professora. Ok? Tá. Aí sobre a atividade que está no ambiente virtual de aprendizagem, o máximo é dia 5. Então, por favor, utilizem agora, né? Eu até coloquei lá no AVA, né? A atividade pós-síncrona, eu pedi para que vocês fizessem a atividade de encerramento do ciclo 1. Então deixem para amanhã, 4, não. Vai lá no AVA hoje e se você não fez ainda o mapa conceitual, faça e termine essa atividade, tá? Porque vale não. Ok? Tá bom, professor. Ok. Ok, professor. Um grande beijo no coração de vocês. Obrigada pela participação. Obrigada aqui pelo tempo que a gente passou junto, tá bom? E até semana. Obrigada, professor. Beijos. Tchau. Muito obrigada, professora. Boa noite, professora. Beijo. Boa noite, amores. Boa noite. Obrigada a vocês, tá? Tchau. Deixa eu ver quem é aqui. Tchau, professor. Tchau. Tchau, Raquel. Boa noite. Tchau, amor.